é, Flat, Flat Martins é o nome da minha, do meu canal no YouTube. Aí tem essas aulas, tem eu coloquei por data lá, tá? Então, aí eu vou elaborar, ver se eu elaboro hoje, eu já disponibilizo esses três, entrego até semana que vem, fica tranquilo. Assim, eu falei na última aula sobre o rei Asa, mas eu vou retomar a partir do rei Asa, né? Se você quiser acompanhar pela sua Bíblia aí, no capítulo 15 de Primeiro Reis. Então, diz assim a palavra de Deus. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Israel. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas, por amor de Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, não se desviou de tudo que lhe ordenara, em todos os seus caminhos. Assim, que fala do reinado de Abias, e na sequência, nesse texto aí, lá no verso 11, vai falar sobre Asa, filho de Abias, tá? Ele reinou sobre Jerusalém, ele era filho de Abias com Maaca, tá? A Maaca era filha de Uriel. Ele vai reinar sobre, o Asa vai reinar sobre Judá em Jerusalém por 40 anos. Isso vai ser o reinado dele. Então, por ele ter procurado andar nos caminhos do Senhor, e durante o seu reinado ele foi, mesmo assim, exortado pelo profeta Azarias a seguir os ensinamentos do Senhor Deus dos Exércitos, né? E assim levou Israel a voltar-se para o seu Deus, acabando com os cultos aos ídolos cananeus e a toda a idolatria. Depois sua mãe, por estar envolvida com a idolatria, né, Maaca, porém não destruiu os altares construídos por seu pai, Abias. Ainda assim, o Asa reinou e agradou ao Senhor, conforme diz a Bíblia, fazendo-lhe tudo que era reto. Então, ele reinou a partir de Jerusalém, e além das tribos de Judá e Benjamim, as de Efraim, Manassés e Simeão, passaram então a oferecer sacrifícios ao Senhor, e estabeleceu que todos buscassem o Senhor Deus de Israel sob pena de serem mortos. Alguns dessas tribos vão ser simpatizantes aí do rei Asa, tá? Do rei Asa. Apesar da paz que durante o reinado de Asa ele usufruiu, Zerá, né, que era um rei etíope, levantou-se contra Asa, que o venceu, porque Deus era com Asa, né, com o rei Asa. Depois desse episódio, decorridos aí mais aproximadamente 36 anos do seu reinado, Baasa, que era o rei do Reino do Norte, de Israel, vai subir contra Judá e vai edificar em Ramá, né? Vai se estabelecer em Ramá. Quando Asa ouviu isso aí, ele imediatamente procurou fazer uma aliança com o rei da Síria, o Ben-Hadad, tá? Que anula sua aliança com a Baasa e sai contra Israel, fazendo com que o rei de Israel, Baasa, desista de persistir em continuar edificando em Ramá. E ele desistiu, Baasa desistiu, porque era um inimigo muito forte, né? De repente tem que enfrentar os sírios, tem que enfrentar Israel, então tinha como prosseguir assim, o Baasa em querer ocupar Judá, que estava sendo reinada por Asa. Aí ele recua para Tirza, tá? Que é a cidade de onde
ele vai reinar no Reino do Norte. Então, com a madeira e as pedras da construção de Ramá, onde ele queria edificar, né, construir uma cidade fortaleza, Asa vai utilizar desse material que, ao voltar para Tirza, para edificar Geba e a cidade de Mispá. Então, apesar de ter sido assim, um rei bem sucedido, né, o acordo do rei Asa com o rei da Síria foi repreendido por Deus por não confiar nele. Né? Deus não gostava muito dessas alianças aí que esses reis faziam, porque era para confiar em Deus. Nossa, agora com gosto de cola. A água que tá com gosto de cola. Nossa, que horrível. Então, assim, ele foi exortado, foi repreendido por Deus por não confiar única e exclusivamente nele, mas ele ter confiado no rei da Síria. Então, ficou indignado aí o Asa contra o Anani, que foi o enviado de Deus para repreender Asa, né, por essa aliança. O que o Asa fez? Lançou no cárcere, no tronco, e ainda oprimiu alguns dos povos, né, alguns do povo. No ano 39 do reinado de Asa, ele ficou grandemente ferido, doente, dos pés, talvez, não sei, uma espécie de uma coisa que fica queimando nos pés, né? Eu ia falar que ele ficou doente dos pés, né? Mas não se sabe ao certo como que é essa doença, também não... Deixa eu ver se os comentaristas aqui dizem que tipo de doença é esta. Bom, aqui também não tem, não. Mas ele ficou doente dos pés e não buscou o Senhor. Mas os médicos, ele depositou a sua confiança. Então, 2 anos depois dessa enfermidade, que ele ficou cometido em seus pés, ele morreu e foi sucedido por seu filho, Josafá, tá? Josafá. Então, a história do rei Asa está em 1 Reis, capítulo 15, e assim, praticamente é todo o capítulo, né? Vai até o 34, tá? Vai até o 34. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre Josafá. O Josafá era filho de Asa e de Azuba, né? Que era filha de Sili. Sucedeu seu pai após 35 anos e reinou por 25 anos em Jerusalém. Josafá foi fiel a Deus, buscando e andando em seus caminhos, como andou seu pai Asa no início. Eles começam bem, depois no final no segundo tempo é que eles cansam de servir a Deus, coisa errada, né? Nunca pode se cansar de servir a Deus, porque Deus é bom o tempo todo, mas esses reis, eles começavam servindo a Deus, depois eles aprontavam alguma coisa, tá? O que fez Deus ser por Josafá, dando-lhe sucesso em sua gestão, sua administração, pelo fato de ele andar na presença de Deus. Então, o reinado dele foi de paz, de Josafá, prosperidade e glória, né? Além disso, ele tirou, né, os altos e os postes ídolos de Judá e enviou a alguns príncipes, levitas e sacerdotes para Judá com o intuito de ensinar a lei de Deus, de ensinar a Torá, tá? Então ele vai constituir em todas as cidades do país juízes, levitas, sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel, normalmente os líderes das famílias de Israel, das tribos, necessariamente das tribos, as pessoas mais importantes, ele constitui como cabeça de determinados lugares. Seria, assim, uma espécie de
compartilhamento da administração dele em outros lugares do seu reinado. Tá? Então ele fez tudo conforme a lei de Deus. Também em todas as cidades ele edificou fortalezas, né? Ele fez as cidades serem assim em construções serem intransponíveis, dificultando a entrada ou a invasão de qualquer tipo de inimigo que viesse atacar a nação de Israel. Além disso, ele construiu cidades armazéns, né, para estocar a alimentação em tempo de seca, né? Então, eles plantavam e estocavam nessas cidades armazéns para que o povo não viesse a passar fome, o Josafá. Então, além de muitas outras obras que o Josafá fez, tá? Tinha muita gente de guerra e homens valorosos, valentes aí, e todos os reinos nessa época de Josafá vai temê-lo, porque Deus era com ele. Então ele fez, eu sempre falo aqui, falo para o meu filho, faz o que é certo, a bênção vem, tá? Faz o que é certo, a bênção vem. Falo com minha esposa e minha filha também. Faz aquilo que é certo, que aí você vai ser abençoado. Então, assim, um exemplo que tem na Bíblia, né? O homem que anda segundo o coração de Deus, que, né, faz a vontade de Deus, ele vai ser abençoado. Nesse contexto aí, o Acabe, rei de Israel, vai fazer uma aliança com Josafá para pelejarem contra Ramote Gileade. Aí o que nesse convite que o Acabe fez a Josafá, ele consultou a Deus através do profeta Micaías, que profetiza a vitória de Josafá e a derrota de Acabe. O Acabe é aquele que promoveu o ídolo, a idolatria no Reino do Norte. Então, ele vai falar assim, ó, esse vai ganhar, mas você vai perder. Então, quando Micaías profetizou isso aí, ele ficou assim, indignado, né? De tal forma que ele mandou prender o profeta Micaías, porque ele estava falando a vontade de Deus. E Deus foi com Josafá nessa empreitada em Ramote Gileade, e o Josafá obteve a vitória. Só que ele foi repreendido por Deus através do profeta Jeú. Por que ele foi repreendido? Porque o Josafá, nessa guerra, ele vai se aliar a o Acabe, né? Então o profeta Jeú Deus vai usá-lo e vai repreender porque ele fez uma aliança aí, ou colocou confiança no rei Acabe. Os moabitas e os amonitas, né, eles vão se levantar contra Judá para destruir. Quando isso ocorre, o Josafá vai clamar ao Senhor, né, e que vai dar a vitória sem ao menos guerrear. Isso eu falei na última aula. Eles mesmos se destruíram, né, os amonitas e os moabitas, no Monte Seir, cidade que está invadida e destruída pelos mesmos moabitas e amonitas. Então Judá encontra muita riqueza e aí ele leva para Jerusalém, aumentando mais ainda a riqueza de Josafá. Tá? Depois disso, Judá teve paz, pois todas as nações temiam e não mais incomodaram o povo de Israel, o povo de Judá, durante o reinado do rei Josafá. Depois de todos esses acontecimentos, ainda Josafá se alia ao rei de Israel, né? Que não é mais o Acabe, mas o Acasias, filho do Acabe. Eles se uniram para fazerem aí navios e irem até Tarsis, né, em busca de ouro. Deus novamente vai usar o profeta Eliezer e vai repreender severamente Josafá, e Deus vai destruir esses navios que o Josafá vai fazer junto com o rei de Israel. Bom, então o Josafá vai morrer e será sepultado em Jerusalém, junto aos seus pais. E quem vai assumir o poder no lugar dele vai ser o seu filho, Jeorão ou Jorão, tá? O reinado de Josafá vai do ano de 872 a 848 a.C. Então vai reinar aí por volta de
É 25, 24, 25 anos. Bom, a história de Josafá está em 1 Reis 15, 24, e no capítulo 20 também, né? Até o capítulo 20 lá vocês vão encontrar o Josafá, os profetas que estão no contexto daí da época de Josafá, são os profetas Elias e Eliseu. Até o capítulo 22 do 1 Reis vai falar sobre toda a história aí que envolve o Josafá. Até o 22 todo. O 22 todo. Ok? Quando a gente parte lá para o rei Jeorão, né, a história dele já vai estar registrada no segundo livro dos reis. Tá? Lá no capítulo 8, começa a história de Jorão. Eu estou pulo esses capítulos porque a Bíblia mistura reis do Reino do Sul junto com reis do Reino do Norte. Mas lá no capítulo 8 de 2 Reis, no verso 16, já vai falar a história de. Vai falar sobre a história de Josafá. Ok? Então, Josafá não. Jorão. Tá? É Jorão. Então, lá, 2 Reis 8, 16 a 24. Diz, no ano quinto do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos do Senhor, dos reis de Israel, como fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher. Então, o Jorão, ele vai ser genro do Acabe. E fez o que era mal perante o Senhor, influência da mulher com que ele casou. Porém, o Senhor não quis destruir Judá por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que ele havia feito de lhe dar sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituiu seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou a Zair, todos os carros com ele, ele se levantou de noite e feriu edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. O povo de Jeorão, porém, fugiu para suas tendas. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbina. Quanto aos mais atos de Jeorão e a tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Jeorão com seus pais e com eles foi sepultado na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, vai reinar em seu lugar. Então, esse texto que eu li é a história do Jorão, ou Jeorão. Tanto faz, falar Jeorão é o mesmo Jorão. Filho de Josafá, vai suceder seu pai aos 32 anos de idade, e vai reinar em Judá por 8 anos, até os 48 anos. O Jorão foi um rei cruel, mau, idólatra, desobediente à lei de Deus, do Senhor. Então, quando ele assumiu o trono em Jerusalém, ele mandou matar todos os seus irmãos e alguns dos príncipes da casa de Israel, que possivelmente eram opositores a ele. Então, levou Judá a se desviar dos caminhos do Senhor, praticando a idolatria. Então, ele preferiu antes ouvir os conselhos do rei de Israel, que era o seu sogro, né? O Acabe era o seu sogro, a sogra dele, que baita sogra que ele tinha, né? Era Jezabel. A sogra dele era Jezabel. Esse estava enrolado, hein? Ninguém merece ter uma sogra igual Jezabel, não. Então, assim, aí ele fizeram a cabeça dele para desobedecer a Deus, né? Então, como resposta de Deus por esses atos pecaminosos aí do Jorão, os edomitas se rebelaram e constituíram seu próprio rei. E aí o Jorão, né, é avisado pelo profeta Elias do castigo que ele ia receber
por suas atrocidades, por seus erros, por suas crueldades. E não vai demorar muito nesse texto aí, e os filisteus e os arábios, né, vão subir a ajudar, vão invadir o palácio do rei, e vão levar tudo quanto tem, né? Inclusive vão levar suas mulheres e filhos que são mortos. E só vão escapar desse episódio aí de morte apenas o filho mais novo de Acasias. Somente o filho mais novo de Acasias que vai escapar disso. Então, depois disso, Jeorão é acometido de grande enfermidade no abdômen. Passado 2 anos, morreu, sepultando aí, foi sepultado em Jerusalém, né? Porém com seus pais, não com seus pais, porque não foi um bom rei. E também não deixou saudades para ninguém, não, porque foi terrível esse cabra aí. O Judá, então, vai constituir como rei de Israel o filho de Jorão, né, neto de Acabe e Jezabel, o Acasias. E é interessante que esse Acasias ele vai ser o filho mais novo de Jorão, que vai assumir o reinado. Tá? A história de Acasias está no segundo Reis, tem ele em segundo Reis 24 e 26, capítulo 8, 24 e 26, até o capítulo 9, do 16 ao 29. Vai narrar a história de Acasias, tá? Acasias, 9, do 9 até o 29. Bom, o Acasias é filho do rei de Judá, Jeorão, e Atalia, filha de Acabe. Então, aí está a ligação dele com Acabe, rei de Israel. Então, ele vai suceder seu pai com 22 anos e vai reinar apenas por 1 ano. Tá? Assim como Jeorão foi mau e idólatra aos olhos do Senhor, tinha Acasias uma aliança com o rei de Israel, né? Jorão, né? Que é nome parecido com o do pai dele. Então ambos vão se unir e vão pelejar contra Azael, né? O Azael rei da Síria, sendo Jorão ferido nessa batalha. Por este tempo, o Senhor, através do profeta Elias, vai pronunciar a sentença para as Acasias, né? E unge a Jeú, né? Para unção para libertar Judá do domínio do rei idólatra, que era o rei Acasias, né? Neto do Acabe e Jezabel, não podia sair coisa melhor. Então o Jeú, ao chegar em Jezreel, mata Jorão, rei de Israel, e Acasias, que estava junto com ele, foge e é perseguido por Jeú, né, que acaba matando também o Acasias. E os servos de Acasias também foram mortos com ele. E eles foram sepultados em Jerusalém, junto com seus pais, porque os pais dele já eram desculpa aqui, né? Já era pau torto, né? Não endireitava diante de Deus o pai de Acasias, né? A mãe era filha de Acabe, e o pai era genro. Então acaba tendo essa influência aí da idolatria, do pecado, né? Então as coisa é errada. Né? Então surgiu errado e morreu errado. Ele vai morrer, vai ser sepultado com os pais. Só que assim, quando o rei em Jerusalém, era costume, se ele era bom e foi próximo, ele era enterrado num lugar mais em evidência. Quando ele era um que atrapalhou, que fez que era mal, que não tinha boa gestão, assim, o segredo de ter uma boa gestão, uma administração como rei, era servir a Deus, tá? Esse era o segredo. Servindo a Deus, a bênção viria. Gente, a gente vai vendo pela história, é bem o que diz o livro de Deuteronômio. Deuteronômio fala, se vocês servirem, serão abençoados, se não servirem, serão amaldiçoados. Aqui a gente começa a ver na história a prática, né? A prática da obediência a Deus.
Essa prática de obediência a Deus resultava em prosperidade. A não obediência resultava em... O cara reinava pouco tempo, já morria, né? Se ele era idólatra, ele morria logo. Até parece que alguém matava eles lá, envenenava. Sei que não ficava muito tempo, não. Quando era temente a Deus, ficava por mais tempo, tá? Bom, daí nós vamos ter uma mulher, né, nessa sucessão do trono de Davi, que essa mulher se chama Atalia, tá? Vamos ver aqui, segundo Reis, capítulo 11. Está a história da Atalia. Ó, vou ler aqui vou ler só. Vou ler os 3 versículos aqui do capítulo 11. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, né? Quem que morreu? Mãe de Acasias. Quem que morreu foi Acasias, né? Viu que o filho morreu, então a Atalia é mãe do Acasias. Seu filho levantou-se e destruiu toda a descendência real. Ela matou todo mundo. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior. Assim o esconderam de Atalia e não foi morto. Só um se salvou. Então, Atalia, ela era mãe de Acasias, filha de Acabe e Jezabel, tá? Esposa de Jorão, rei de Judá, mãe de Acasias. Então, após a morte do seu filho Acasias, ela usurpou o trono. Ela roubou, né? Ela furtou o trono de Judá e passou a governar o povo de Judá também, por 6 anos. Foi uma mulher muito cruel e sanguinária, tá? Muito cruel, uma mulher difícil de temperamento, né? Ainda sofria de TPM, né? Fora já era difícil, né? Vocês podem ler na Bíblia. Quando chega, então, o período aí, né, mais difícil que as mulheres passam, né? Ficava pior ainda. Foi uma mulher muito difícil a Thalia. Foi. Essa daí era uma feminista do mal. Era uma feminista. Foi muito difícil mesmo. Era uma mulher muito cruel, sanguinária, né? Ela introduziu em Jerusalém o culto a Baal. Eu estou falando assim, pessoal, mas estou falando que está mesmo na Bíblia, não é brincadeira, não. A mulher foi terrível. Depois você dá uma olhada lá no segundo capítulo, segundo Reis, capítulo 11, vocês vão ver. Ela vai introduzir o culto a Baal em Jerusalém. E além disso tudo, o que ela fez? Ela levou os utensílios que estavam na casa do Senhor, na casa de Deus, no templo que Salomão construiu, e os utensílios, os utensílios, eu vou dizer quais são os utensílios: a arca da aliança, a tampa do propiciatório, o candelabro, né? O candelabro que ficava lá dentro, o altar de incenso, os pães da proposição, aquilo que existia ali dentro da casa do Senhor, não são muitos objetos, pegou esses objetos, esses utensílios que eram santificados para o culto a Deus e ela pegou esses utensílios para que eles fossem utilizados nos cultos a Baal. Isso é o que essa mulher fez. Então é terrível, né? O primeiro ato, coloca cruel nisso. O primeiro ato que a rainha Atalia fez foi o de matar todos os membros da família real. Todos os membros. Queria exterminar mesmo com a linhagem de Davi. Só Deus mesmo para intervir na história, né? Jeoseba, né, vai esconder um descendente de Davi para que não seja morto, tá?
Jeosseba, né? Ela escondeu o Joás que vai ser filho de Acasias com a Atalia. Então ela manda matar os seus próprios filhos. Então, imagina então que mulher terrível essa, uma mãe que manda matar os próprios filhos, bota crueldade em cima disso aí, tá? Então, o primeiro ato dela como rainha em Jerusalém foi de mandar matar todos os membros da casa real. Qualquer um que viesse a ser sucessor, ela matava. Inclusive, não só os filhos, os netos também. Tá vendo que mulher cruel? Porém, o filho dela, Joás, que era o mais novo de Acasias, consegue escapar com a ajuda de sua tia, Jeossaba, tá? Esposa do sacerdote Joiada. Essa mulher, né, Deus usou para que ela escondesse o Joás e não fosse interrompida a sequência aí, de reis descendentes de Davi. Então, passados 6 anos que isso havia ocorrido, o Joiada vai apresentar na casa do Senhor, vai apresentar ao Senhor o seu sobrinho Joás, né? Ele vai diante de Deus, apresenta diante de Deus um descendente de Davi, que é o Joás, e que ele é o legítimo rei, né? E sendo apresentado ao povo, todo o povo o aceitou com o coração alegre e de bom grado. A Atalia, nesse inteirinho aí, ela vai ao templo do Senhor e vai fazer uma tentativa de conter esse reconhecimento do Joás como rei. Só que ela vai ser retirada à força e vai ser morta na entrada da casa do rei, que ficava próximo ao templo. Então, é isso que vai acontecer com ela. Ela tenta até porque o seu filho seja o rei, né? Tenta conter isso aí, mas o mal que ela fez vai se voltar contra ela, né? Você faz coisa errada, depois o mal volta-se contra você. Então, após a morte de Atalia, o povo entra na casa, porque a Atalia promoveu o culto a Baal em Jerusalém. A Atalia introduziu o culto a Baal, pegou os utensílios da casa de Deus para servir de adoração a Baal. Então, depois que ela é morta, o povo vai entrar nessa bobeira, nesse pecado, nessa idolatria que a Atalia estava promovendo na própria casa de Deus, e eles vão retirar todas as imagens que faz lembrar a Baal, eles vão matar o sacerdote de Baal, que foi posto por Atalia, né, o Matã, né, o Matã, que era o sacerdote, também vai ser morto pelo povo que queria fazer essa repurificação e retornar para os caminhos do Senhor. O sacerdote Joiada vai liderar isso aí. Feito essa morte e também feito o processo de purificação da casa do Senhor, porque foi profanada por Atalia, ele ora e vai entregar, então, a casa do Senhor àqueles que devem cuidar da casa de Deus mesmo, né? Que eram os levitas, tá? Então, tem um sumo sacerdote, o Joiada é um, e quem deve servir ali são os levitas, né? Os filhos de Arão, né? O sacerdócio real, o sumo sacerdócio, os gersonitas, os meraritas e os coatitas também estão envolvidos aí nessa restauração aí da casa de Deus, tá? O período de regência da Atalia vai ser de 841 até 835, somente 6 anos. Então, assim, aí começa o reinado de Joás. A história de Joás vai estar lá em 2 Reis, capítulo 11, né, começa essa história, no verso 2, vai no capítulo 12, no capítulo 13, tá? De 2 Reis. E 2 Crônicas 22, e também no capítulo 24. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse rei, Joás, rei sobre Jerusalém.
Então, se vocês estão percebendo que metodologicamente, né, nessa exposição, eu não estou falando dos reinos do norte, tá? Para ficar mais claro, eu só estou falando dos reis do reino do sul, de Judá. Depois a gente vai passar só para o norte, tá bom? Então, Joás, filho de Acasias, Isbia, de Berseba, sobe ao trono de Judá aos 7 anos de idade. E ele vai reinar sobre Jerusalém durante 40 anos, tá? O Joás, o rei, que era o rei menino, sobreviveu com a ajuda de sua tia Jeoseba. A fúria, Jeoseba o livrou da fúria de sua avó Atalia, né? Quando tinha apenas poucos anos de vida, né? Com apenas 1 ano de vida, o Joás tinha quando a sua avó intentou matá-lo, tá? Criado pelo sacerdote Joiada, ele foi fiel ao Senhor, aprendeu dentro do templo, aprendeu, né, a Torá com o sacerdote Joiada, e esse aprendizado, devido a esse aprendizado, esse período que ele ficou com Joiada, ele foi fiel ao Senhor enquanto ele vivia. Porém, depois fez o que era mal aos olhos de Deus, e por isso não foi próspero no seu reinado, por conta ele abandonou a vontade de Deus, os preceitos de Deus. Então, no início ele é aquele que nada e morre na praia, né? Você serve, quando chega no final da vida, você se desvia dos caminhos de Deus. O que aconteceu com Joás? No início do reinado dele, ele fez reparos na casa do Senhor, procurou andar nos conselhos embasados aí na Torá, na lei de Deus, porém reinou de uma forma muito precipitada, né, o que levou a se afastar dos propósitos de Deus. Como? Praticando a idolatria. Olha só o pecado da idolatria. Novamente está aí na frente, o povo peca, né, e daí vem a condenação, né, vem o julgamento de Deus. Uma vez que vindo os príncipes de Judá prostrados perante ele, que os atendeu em tudo, né? Então eles deixaram a casa do Senhor para servirem às imagens de escultura. As imagens que eram levantadas, né, eram colocadas nos bosques. Essas imagens eram ídolos dos cananeus, ídolos de Baal. E o Joás, ele vai a fazer isso aí, né? Mesmo sendo conhecedor da lei de Deus, porque ele foi instruído pelo Joiada, né, pelo sacerdote Joiada, ele vai também promover a idolatria. E ele vai ser repreendido pelo Senhor com grande ira, tá? Deus enviou profetas, né, para falar com ele, né, e fazê-lo retornar aos caminhos, né, à vida de obediência a Deus. E os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvido. E aí, nesse contexto ainda, o Espírito de Deus, né, revestiu Zacarias, que era filho de Joiada, para levar a mensagem ao rei de que ele não iria prosperar em seus feitos, tá? Ele não iria prosperar, não iria haver riqueza, não haveria paz, não haveria tranquilidade. Por que que o Zacarias profetiza isso? Porque o rei, né, abandonou o Senhor. Porque ele abandonou o Senhor, Deus também o abandonou. Deus também o abandonou. Só que quando ele ouviu isso aí, ele ficou revoltado contra o profeta e eles apedrejaram o Zacarias no pátio da casa do Senhor, porque ele profetizou em nome de Deus. E o rei Joás, então, não se lembrou do que Joiada fez por ele, que era o Joiada, que era o pai de Zacarias.
Diante disso, o que Deus fez? Ele castigou severamente o povo de Judá por meio de Azael, rei da Síria, quando este tentou conquistar Jerusalém e tomar todos os tesouros da casa do Senhor e da casa do rei. Então, vai se retirar de Jerusalém, deixando Joás ferido. Né? Os sírios vão fazer isso aí. Estando o rei ferido no seu leito, alguns dos seus servos tramaram contra ele e o mataram. Tá? E ele foi sepultado em Jerusalém, não com seus pais, que é mas do lado, foi sepultado do lado ruim, mas foi sepultado em Jerusalém. Quem vai reinar em seu lugar vai ser o seu filho Amazias. Então, o Joás vai reinar de 835 a 796. Vão dar quase 40 anos aí de reinado, né? 49, 35, 39 anos de reinado, tá? A história de Amazias está lá em 2 Reis 12, e no capítulo 12 e no capítulo 14 de 2 Reis. Amazias era filho de Joás, rei de Judá, e Jeoadã sobe ao trono com 25 anos de idade e vai reinar por 29 anos em Jerusalém. O Amazias, ele buscou agradar a Deus, porém não com integridade de coração, pois foi um rei assim muito vingativo. E o seu primeiro ato, ao se confirmar no trono, foi matar os servos que assassinaram seu pai. Os servos que assassinaram seu pai, Joás. Foi assassinado porque desobedeceu a Deus. E poupou a vida de seus filhos, depois dos filhos de Joás. Então, depois disso, vai declarar guerra aos Edomitas e vai sair vitorioso dessa guerra no Vale do Sal, que fica no sul do Mar Morto. E aí ele vai conquistar a cidade de Sela, que é a capital dos Edomitas, né? Amazias realizou cerimônias religiosas em honra aos deuses edomitas e por causa também, pessoal, dessa idolatria. Parece que até eu estou falando do mesmo rei o tempo todo, né? Porque assim, eles cometiam o mesmo pecado. Qual o pecado? O pecado da idolatria. Então, a idolatria atrai o julgamento de Deus, a justiça de Deus, a ira de Deus sobre o povo idólatra. Porque a idolatria, você está substituindo o culto, a adoração, o ser servo ao Deus verdadeiro por uma imagem de pau, uma imagem de pedra, uma coisa que não faz sentido. Isso é um pecado muito grave. Então, o Amazias ele vai realizar cerimônias religiosas aos deuses edomitas. Então, por causa dessa idolatria, então, ele não vai obter sucesso no seu reinado. Mas, pelo contrário, ele foi destruído, segundo ele foi advertido pelo profeta. Foi inteiramente derrotado na batalha de Bet-Semes por Jeoás. Joás é parente dele também, que é rei de Israel. Né? Se eu não me engano, esse aqui, Joás aqui é neto de Acabe e Jezabel. E que a quem tinha provocado, e por quem foi preso e conduzido às portas de Jerusalém, que caiu sem resistência e saqueado por Jeoás. E assim acaba o reinado aí do Amazias, tá? Acaba o seu reinado sendo assassinado, ele vai ser sepultado em Jerusalém. E quem vai entrar no seu lugar vai ser o rei Uzias, ou Azarias, tá? Uzias aqui é o Uzias lá de Isaías. Segundo Reis 15, vai falar do reinado de Uzias. No 20º ano, no 27º ano de Jeroboão, rei de Israel,
começou a reinar Azarias, filho de Amazias. Esse Azarias aqui é o mesmo Uzias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Óbvio que esse aqui ficou 52 anos, possivelmente era um temente a Deus. 52 anos reinou em Jerusalém, era o nome da sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os atos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. O Senhor feriu ao rei, e este ficou leproso até o dia de sua morte, que habitava numa casa separada. Jotão, filho do rei, que tinha o cargo da casa e governava o povo da terra, né? Ora, os mais dos atos de Ezarias, tudo que ele fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Então, vamos focar nesse rei agora, Uzias, filho de Amazias, rei de Judá e Jecolias. Vai reinar por 52 anos, né? Ele assume com 16 e fica 52 anos no reinado. Vão dar 68 anos de idade, ele vai morrer. Então, o Uzias, ele buscou andar nos caminhos do Senhor em tudo quanto fez, né? Na guerra ou na construção, no seu dia a dia, ele buscava andar nos caminhos do Senhor. Por isso é que ele teve um reinado de muita prosperidade mesmo. Foi notável engenheiro e projetava ele mesmo suas armas de guerra. Ele foi também considerado um grande guerreiro, temido por todos, e sua fama chegou até o Egito. Então ele vai guerrear contra os filisteus, os arábios e os meunitas, e vai vencer a todos, porque Deus era com ele, tá? Então, Uzias, ele buscava a Deus através aí do profeta Zacarias e Isaías, né? Que o Uzias era tio de Isaías. Ele era tio de Isaías, tá? E que trazia uma mensagem aí de punição e juízo para os estados, para os pecados de Judá e Israel e das nações vizinhas. Isso a gente lê bastante no livro do profeta Isaías. Contudo, Uzias fortificou torres e edificou a cidade de Elate, que fica lá no Mar Vermelho, né? Lá no sul de Israel. Construiu reservatórios de água, recebeu presentes aí dos amonitas, e tinha também muito gado e muitos campos férteis. E Uzias foi considerado amigo da agricultura, né? Voltado para a atividade da agricultura. Porém, os altos não tirou, que isso porém, os altos de idolatria, os altos de adoração a Baal, ele não tirou. Porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Contudo, nos últimos anos de sua vida, ele exaltou e quis, né, ele mesmo queimar incenso no altar de Deus, que não era a função dele, era a função dos profetas, não do rei. Ele não é da linhagem de Arão, então ele quis fazer isso, e isso contradiz, então, a lei de Deus. Então, o que não era de forma alguma permitido, só os sacerdotes, e assim ele foi amaldiçoado com lepra. Ele ficou leproso porque ele quis queimar incenso ao Senhor dentro da casa do Senhor, tá? E ele ficou leproso até o dia que ele morreu, né? Quando morre o rei Uzias, isolado numa casa separada, porque as pessoas que pegavam lepra naquele período, elas não entravam mais em contato, porque a lepra, né, hoje a gente chama, o que é a lepra hoje? É a hanseníase. Ela, se a pessoa pega antes, quando começa o tratamento, não contagia mais, não. O pastor Manuel Messias, ele contraiu, uma época aí, hanseníase, né?
aí teve que fazer um tratamento bem, aí, graças a Deus ele está curado. Mas, assim, como que pega? Pega antes de fazer o tratamento. Começa o tratamento. Mas naquela época não existia tratamento. Então as pessoas não ficavam próximas. Então morreu sozinho, isolado. É como o negócio da Covid hoje. Se o cara tem, eles vão colocar lá no quarto separado, isolado, ninguém vai ter contato. Medo de pegar Covid também. Nessa época que causava medo aí é a lepra, né? Hoje ela não causa tanto medo assim, porque tem tratamento. Então o rei Uzias morreu isolado, né, numa casa sozinho. E Jotão, seu filho, tinha um cargo da casa e governava o Judá. Morreu Uzias e foi sepultado com seus pais, e seu filho Jotão, né, vai suceder no seu trono. Então vamos ver aí agora o reinado de Jotão, né? O Jotão, capítulo 2 Reis, capítulo 15, 32, também vai falar sobre o Jotão. Esse Jotão era filho de Uzias, rei de Judá, e Jerusa. Jerusa era filha de Zadok. Subiu ao trono com 25 anos de idade e reinou em Jerusalém por 16 anos. Regente em Judá nos tempos de seu pai, fez o Jotão o que era reto aos olhos do Senhor e não ousou contra seu Deus, contra o nosso Deus. Antes buscou andar nos conselhos através daquilo que falava o profeta Isaías. O Isaías é primo do Jotão, né? E o Jotão procura andar de acordo com os conselhos aí que era dado pelo profeta Isaías. E que, assim, que o Isaías tinha acesso e transmitia as mensagens da parte de Deus para o Jotão. Mensagens de punição e juízo para os pecados de Judá, porque os pecados eram muitos, né? Inclusive entre a classe sacerdotal, né? Não tem santo nessa história aí. O único santo que pisou nessa terra foi Jesus Cristo. O resto é tudo pecador, né? E as pessoas praticavam muito pecado aí nos dias de Jotão. Então o Jotão temeu o Senhor, porém o povo permanecia ainda no mau comportamento, o povo ainda permanecia com as suas práticas idólatras. O Jotão, né, que foi bem sucedido em seus feitos, edificou muitas obras, inclusive cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques também. Edificou castelos e torres. E guerreou contra os amonitas, que não quiseram pagar os tributos que lhe foram impostos aí mediante a guerra, que eles perderam para Judá, né? Então o Jotão vai então obrigar que eles paguem seus impostos à força. Então o Jotão foi um homem poderoso e seu reinado foi próspero, tá? Mas já no fim, né? Já no final, né? A paz de Judá voltou a ser estremecida, ameaçada pelo rei de Damasco e por Peca. E o Jotão morreu e foi sepultado com seus pais em Jerusalém. Quem vai suceder o Jotão é o Acaz, tá? A história de Acaz, nós vamos encontrar lá no 2 Reis, capítulo 15, no capítulo 16 também. Vamos ver o que fez Acaz, né? Filho de Jotão, né, que eu acabei de falar, rei de Judá, vai suceder o seu pai apenas com 20 anos de idade. E vai reinar em Jerusalém por 16 anos. Tá? O reinado como um todo de Acaz foi de abominações ao Senhor. Ele praticou o mal, porque ele andou, né, nos caminhos de Israel, que é o reino do norte, e ele vai se integrar, vai fazer parte, vai se render aí à prática da idolatria, que era coisa usual no reino do norte. Então ele esqueceu do Senhor, seu Deus. Sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros aos deuses, os falsos deuses,
como também debaixo de todo arvoredo. Ele pegou, assim como Atalia, né, antes dele aí, os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços e fechou as portas da casa de Deus, do templo. E ele fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Até o próprio filho ele sacrificou no fogo. O Acas fez isso, ele pegou o próprio filho e sacrificou no fogo em holocausto aos deuses baalistas. A sua maldade não ficou impune, tá? O Senhor levantou-se contra Acas e os entregou nas mãos do rei da Síria, que levou cativo uma grande multidão. Também o rei de Israel venceu Acas, matando muitos homens poderosíssimos de Judá. Quando Israel fez isso, eles saquearam e levou cativo um número, é, um número significativo de habitantes de Jerusalém, como tinha falado, profetizado o profeta Obed, que Judá seria vencido, né, por causa do pecado da idolatria do Acas. Porém, o Senhor, através do mesmo profeta Obed, não permite que Israel seja levado cativo até Samaria e os seus irmãos, né? Então, Israel ouve a Deus e os liberta com seus pertences. Então, houve ainda uma derrota para os filisteus e edomitas que sitiaram muitas cidades de Judá. Então, o reinado de Acas não foi um reinado tranquilo. Então, diante de tantas derrotas e fracassos do Acas devido ao seu pecado, ele vai desprezar, o Acas vai desprezar os conselhos do profeta Isaías, que é primo dele, é parente, e que o alertava da punição e do juízo para os pecados de Judá e das nações vizinhas. Mesmo assim, ele vai pedir socorro ao rei da Síria, que manda-lhe presentes retirados da casa do Senhor, e se submete ao seu domínio, aumentando ainda mais a sua ruína. E o rei da Síria não vai ajudar de forma alguma. Ele tenta algum acordo com o Senaqueribe. Esse Acas é tão obstinado, tão teimoso, tão cabeça dura, né? Tão burro, né? Desculpa que é a palavra, né? Acho que chamar de burro ainda é elogio para ele. Que o primo dele, o profeta Isaías, ficou tão indignado com a postura dele que o Isaías falou assim: a partir de hoje eu não profetizo mais. E o profeta Isaías não profetizou mais nada no resto do reinado de Acas. Então, um Acas desesperado, né, porque ele vai ver a coisa ruindo, ele vai pedir ajuda ao sacerdote Urias, que edifica um altar igual aos altares vistos em Damasco, né? E ali ele oferece ele mesmo sacrifícios aos deuses da Síria, da Assíria, dizendo que eles, os mesmos, ajudaram o rei da Síria, assim também o ajudaria a ser próspero, né? Então, assim, Judá, nesse governo do Acácio, vai ser tomado por todas as partes de altos para queimar incensos a outros deuses, aumentando ainda mais a ira de Deus sobre o povo de Judá. O Acas morre, é sepultado em Jerusalém, e quem vai reinar em seu lugar vai ser Ezequias. Tá? Ezequias, filho de Acas, né, rei de Judá, e Abi, filha de Zacarias. Ele vai subir ao trono com 25 anos de idade e vai reinar em Jerusalém por 29 anos. O Ezequias teve um reinado próspero, em tudo ele procurou agradar a Deus, e não houve em Jerusalém rei virtuoso como Ezequias. Foi um rei zeloso pelas coisas de Deus, assim, desde quando subiu ao trono. Tratou de desfazer as más obras de seu pai e antecessores, destruiu os ídolos e templos pagãos construídos por Acaz e restaurou a casa de Deus e o culto ao Senhor. Ele restituiu o ministério aos sacerdotes e levitas e convocou todo o reino, inclusive Israel, a celebrar a Páscoa. Destruiu também a serpente de bronze, construída na época de Moisés, que as pessoas estavam sendo
já passei essa história para vocês, está na Bíblia, estava sendo picado por serpentes, aí o Moisés construiu serpente de bronze, quem olhava era curado. Então ele vai destruir a serpente de bronze, pois o povo estava adorando a serpente, e não o Deus que é o Deus que mandou fazer. Então ele construiu açudes, aquedutos e muitos outros feitos. Né? O rei Senaqueribe, da Síria, vai se levantar durante o reinado de Ezequias contra Jerusalém. O Ezequias vai buscar paz por meio de presentes, contudo, o Senaqueribe não se dá por satisfeito com os presentes enviados pelo rei. Tá? Vai fazer pouco caso aí do Deus de Ezequias. E desafia confiadamente, porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías vão orar ao Senhor, vão orar a Deus, que vai dar a vitória, sem mesmo haver uma única luta. Né? Esse episódio está narrado também no livro de Isaías. Foi quando Senaqueribe rodeou Jerusalém com 185 mil soldados preparados para dizimar, para acabar com a população de Jerusalém. Eles cercaram, veio à noite, no dia de manhã, né? O rei Isaías e o Ezequias vão olhar, todos os soldados do rei da Síria, todos os soldados, 185 mil soldados mortos, sem ter levantado uma única espada. Deus livrou. Por isso que vale a pena servir a Deus. Deus livrou, porque ele estava fazendo aquilo que era da vontade de Deus. Assim, deu algumas bobeiras, né? Mas Deus livrou, tá? Depois desse acontecimento, houve paz em Judá e Ezequias recebeu muitos presentes. Pode falar. Aí se vê, né, professor, que de Deus ninguém se zomba, né? Com Porque certeza. zombaram de Deus e Deus enviou o anjo e o anjo acabou com o exército inteiro. Exatamente, Dele acabou não se mesmo. zomba. E não precisou da ajuda de ninguém. Deus, só pelo poder dele que fez isso aí. O rei Ezequias vai ser cometido de uma doença, no final incurável, tá? E vai ter sentença de morte aí decretada por Deus através do profeta Isaías, que é parente dele, é primo dele. Mais uma vez, o rei busca a bondade de Deus em prantos, né? Essa história é muito conhecida. Isaías chega para entregar a profecia para ele, ó, você coloca a sua casa em ordem que você vai morrer. Ele vira para o outro lado, chora, igual um bebezão, né? Aí Deus faz Isaías voltar lá, e Deus usa Isaías e fala assim, ó, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Foi o que aconteceu, tá? Esse acontecimento se espalhou aí, essa notícia de Deus ter prolongado a vida de Ezequias, né? Chegou aí aos ouvidos das grandes potências da época, né? Principalmente do Merodach Baladã, né? Inclusive que ele vai enviar a Ezequias alguns mensageiros e presentes, né? Nesse episódio aí, agora o Ezequias vai pisar na bola, porque ele se envaideceu porque Deus o curou e estava dando mais 15 anos de vida. O que ele fez? Vindo Merodach Baladã, ele pegou esse babilônio e mostrou todos os tesouros da casa de Deus. Quer dizer, qual é o reino que viria a surgir depois dos assírios? A Babilônia. Então, o rei da Babilônia já sabia toda a riqueza que Israel possuía. O profeta Isaías vai repreendê-lo severamente por causa disso. Moleque, né? Você é um moleque, você mostrou todos os tesouros da casa de Deus. Isaías vai falar, vai adverti-lo. E ainda Isaías vai falar, esse ato que o Ezequias fez custaria o cativeiro dos judeus pelos babilônios e que nada restaria em Jerusalém, inclusive os filhos iam ser levados. E aí, depois, no final do reinado de Ezequias, ô Eudemir, paz, senhor. Seja bem-vindo.
Eu gravei a aula, depois se quiser ver desde o início, está gravado, tá? Então o Ezequias vai morrer e vai ser sepultado em Jerusalém com seus pais. Quem vai reinar no lugar de Ezequias vai ser o Manassés, tá? Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, com Efizibá, tá? Começou a reinar com 12 anos de idade e vai reinar por 55 anos em Jerusalém. É um reinado bem extenso, tá? O Manassés, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele se desviou dos caminhos do Senhor e dos ensinamentos de seu pai, o rei Ezequias. Foi um rei muito cruel, a maldade dele chegou ao extremo de derramar muito sangue inocente dos seus próprios conterrâneos, do próprio povo ali de Jerusalém. Ele não deu ouvido às profecias do profeta Miqueias, que não se cansava de repreender o povo pelo pecado e de falar sobre as consequências maléficas, destruidoras, que viriam da prática do pecado, da não obediência às leis de Deus. Mesmo assim, o Manassés, né, mesmo tendo o profeta falando, Miqueias, né, o contexto de Miqueias é do profeta Manassés, é do, é do rei. É do rei Manassés, tá? Então ele continuou aí promovendo a idolatria em toda a terra de Judá, prestando culto aos ídolos de Canaã. Reedificou os altos que seu pai tinha destruído, assim como os postes ídolos. E levantou altares a Baal. Edificou altares a todos os exércitos dos céus. Então ele promoveu a idolatria, inclusive no pátio da casa de Deus, no templo lá que Salomão construiu, ofereceu seu filho em holocausto a Moloque. Então, o camarada era maluco. Ele praticava magia, não é preconceito, a magia negra, né? Esse Manassés praticava adivinhações e outras superstições. Era voltado assim para uma macumbinha daquela época, né? Para coisa ruim mesmo, para fazer aí as coisas ruins. Pôs um ídolo na casa de Deus e finalmente envolveu o povo em todas as abominações das nações idólatras, a ponto de os israelitas cometerem mais maldades do que os cananeus, a quem o Senhor tinha expulsado de Canaã. Então Deus o castigou por todos os seus terríveis e abomináveis feitos, pois foi levado cativo pelo rei da Assíria, de lá para a Babilônia, onde ele foi humilhado, e aí ele busca se humilhar diante de Deus, pedindo para voltar para Jerusalém. Ele volta, estabelece de novo culto ao Senhor, daí ele vai destruir todos os altares, todos os lugares de idolatria, mas os altos não foram destruídos. Então ordenou que Jerusalém fosse fortificado, foi o que ele fez. Pôs guarnições em todos os lugares fortes de Judá, e ele vai morrer em Jerusalém e não vai ser sepultado com seus pais, tá? Quem vai reinar em seu lugar vai ser o Amon. Mas eu vou deixar isso aqui para cenas do próximo capítulo, tá? Pessoal, alguma pergunta, contribuição? Pergunta, se não souber responder, a gente pergunta para os universitários, depois responde, tá? Mas vocês têm alguma pergunta? Espere que eu vou parar a gravação, que agora